Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biologia Legal. Estou aqui hoje dando início a uma série de videoaulas sobre reprodução, tá? Estou aqui hoje, estou acompanhado aqui com meus bichinhos de estimação, né? A Duda, minha filhinha de peluda, e a minha calopsita, a Sol, né? E hoje nós vamos estar falando aqui de reprodução. Eu peguei a Sol, né? E a Duda queria subir no colo também, eu tive que pegar a Duda também no colo, porque senão, né, fica com ciúme. Mas vamos lá, vamos falar sobre reprodução. O tema da aula de hoje, então, é reprodução, os processos reprodutivos e os mecanismos adaptativos e evolutivos. Nós vamos ver os tipos de reprodução que acontece e alguns exemplos de reprodução, né, que vai acontecer. Vamos ver os tipos de reprodução que acontecem em alguns animais e nas plantas, né? Vamos falar dos dois tipos de reprodução que existem, que é a reprodução assexuada e a reprodução sexuada, né? Então, fica até o final que você vai saber tudo sobre reprodução sexuada e assexuada e como que acontece esses processos reprodutivos, tá? Se você ainda não é inscrito aqui no canal Biologia Legal, se inscreva, ativa o sininho aí, né? Não se esqueça de ativar o sininho, deixa o seu like e também coloca aí o seu comentário, né, o que você entendeu, se ficou alguma dúvida sobre a explicação, pode perguntar também aí, que assim que possível estarei aí respondendo para vocês. Então vamos lá, vamos falar sobre reprodução, né? Lembrando que essa é uma aula introdutória, porque estarei fazendo várias aulas sobre o sistema reprodutor masculino e feminino, tratando da reprodução humana. Então, antes, né, nada mais justo do que fazer um aparato geral sobre a reprodução dos seres vivos. Então, vamos falar sobre a reprodução. A reprodução de um organismo vivo pode ocorrer de forma assexuada ou de forma sexuada, né? Existem organismos aí que podem se reproduzir de ambas as formas, que podem se reproduzir de forma assexuada e sexuada. Nós vamos ver aí os exemplos. As plantas se reproduzem, né, com alternância de gerações, ou seja, onde tem uma parte dela que se reproduz de forma assexuada e uma parte que se reproduz de forma sexuada. Algumas espécies de águas-vivas também, né, vão fazer esse processo, vão reproduzir das duas formas. O que é a reprodução assexuada? O que é a reprodução sexuada? O que é sexo, professor? Né? Você está falando de reprodução assexuada e sexuada, está falando de sexo. O que é sexo? Vou explicar para vocês o que é sexo na biologia. Não é nada disso que vocês estão pensando. Sexo na biologia nada mais é do que a mistura de material genético ou a participação de células especiais chamadas de células gaméticas ou gametas, que vão possibilitar que ocorra essa mistura de material genético. É isso que é o sexo. Então, dependendo do tipo, o organismo que se reproduz sem fazer essa mistura de material genético, sem envolver essas células especiais, né, Sol? Elas estão se reproduzindo de forma assexuada. Então, a reprodução assexuada caracteriza-se pela não participação, né, de gametas. Então, na forma assexuada, não envolve gametas. Se não envolve gametas, não envolve mistura de material genético, simplesmente o indivíduo vai se dividir em dois. Com isso, os descendentes vão apresentar material genético idêntico, igual ao genitor, igual ao organismo que deu origem a ele. Já na reprodução sexuada, ocorre a produção de gametas femininos e masculinos, que são células especiais, células gaméticas, que vão possibilitar a mistura de material genético, tá? Esses gametas vão se unir através da fecundação, formando a primeira célula de um novo organismo. Porém, esses gametas, eles carregam a informação genética da mãe e a informação genética do pai, a metade da informação genética da mãe e a metade dos cromossomos, né, que contém o DNA do pai. E aí, quando se unem na fecundação, formando a primeira célula chamada de zigoto, né, vai ter a célula de um novo indivíduo, que é um ser totalmente diferente, que vai ter parte da receita dele é proveniente da mãe e parte da receita dele é proveniente do pai, tá? Eu vou falar um pouquinho aqui
sobre a vantagem e a desvantagem de um tipo de reprodução para o outro. Qual que é a vantagem da reprodução assexuada, que não envolve sexo? Ela é muito rápida. Uma bactéria, por exemplo, que se reproduz assexuadamente, é rapidão. Uma bactéria se divide milhares de vezes, dando origem a milhares de bactérias. Não gasta muita energia. Então essas são as vantagens. Porém, qual a desvantagem? Tudo na vida tem vantagem e desvantagem, né? Aqui é a mesma coisa. Qual que é a desvantagem, professor? A desvantagem é essa aqui, ó, que o material genético vai ser igual em todos, né? Nós falamos que essa reprodução assexuada não possibilita uma variabilidade genética tão grande quanto a que acontece aqui na reprodução sexuada. Aqui, para acontecer variação genética, só vai acontecer através de mutações genéticas, quando ocorre algum erro durante a divisão celular, né, para formar um novo organismo. Aí sim pode ocorrer, né, uma mutação que vai trazer uma pequena variabilidade, uma pequena variação genética em algum dos indivíduos. Porém, aqui não, ó, na reprodução sexuada, né, além de ocorrer a divisão também para formar os gametas, pode acontecer essas divisões, esses pequenos erros que vão trazer as mutações. Além dessas mutações que acontecem aqui também, tem essa recombinação genética, essa mistura de material genético dos genitores através da fecundação. Então aqui ela é muito mais vantajosa, que a vantagem da reprodução sexuada é essa grande quantidade de variabilidade genética. Tá? Vamos voltar aqui para finalizar a sexuada. Desvantagem é a falta, a pequena variabilidade genética. A vantagem é a rapidez, que não gasta energia. Aqui a vantagem é a variabilidade genética na reprodução sexuada. Já a desvantagem é que na reprodução sexuada ela é muito morosa, ela gasta muita energia, ela é muito demorada. Vamos usar um exemplo aqui, ó. Para uma pessoa conseguir fazer um filho, se reproduzir, vai demorar muito tempo. Ele não consegue falar, eu vou me dividir em dois, vou fazer um filhinho. O que acontece? Né? O cara vai ter que ir na barbearia, se barbear, cortar o cabelo para ir para balada, comprar uma roupa top, passar um perfume. A menina vai ter que fazer o quê? Se produzir toda, ir pro salão de beleza, se arrumar toda, fazer a chapinha no cabelo, comprar roupa, aquele salto, né? E aí vai pra balada toda bonitona para ver se arruma alguém, né, que vale a pena, né? E aí demora muito, aí reproduz, aí consegue essa proeza. Mas não acabou. Leva 9 meses ainda que essa mãe, no nosso caso, essa gestante vai carregar esse bebê na sua barriga. Vai gastar muito, é muito moroso, demorado. Vai nascer esse bebê não nasce pronto, vai ter que ser carregado no colo, vai ter fralda, remédio, um trabalhão tremendo, vai levar em torno de 15 a 18 anos para esse bebê se reproduzir. Novamente, demoradíssima a reprodução sexuada. Varia muito de organismo para organismo, né? Mas estou falando aqui o ser humano. Algumas moscas se reproduzem aí em 24 horas, elas conseguem se reproduzir e morrer, fazer todo o seu ciclo vital. Mas é raro os seres que se reproduzem de forma sexuada ter uma reprodução sexuada rápida, né? Alguns animais aí têm uma reprodução sexuada, uma gestação mais prolongada que a nossa, por exemplo, o elefante, né, ou alguns outros um pouco menos. Então demanda um tempo muito grande, essa desvantagem na reprodução, tanto para fazer a gestação desse novo indivíduo, quanto para esse indivíduo se reproduzir novamente. Essa é a desvantagem da reprodução sexuada. A vantagem é essa grande quantidade de mudança genética, de variabilidade genética, de mistura de genes que traz novas características, o que possibilita o surgimento de características diferentes aí, né, na prole, né? Olha só, se você tem irmão em casa,
Olha para o seu irmão, olha para você, vocês não são iguais, mas vocês vieram, metade da sua receita veio do papai e metade veio da mamãe. Mas por que vocês não são iguais? Porque esses genes se recombinaram de formas diferentes, tá? As receitas dos dois, né? Nem sempre o mesmo cromossomo que veio para um irmão veio para o outro, da mãe, mesma coisa do pai. Isso vai trazer essa variabilidade. Além de outros fatores que acontecem na divisão celular, que a gente, fatores como o crossing over, né? A permutação, a troca, antes de ocorrer a divisão celular, formar os gametas, eles trocam pedacinhos de cromossomos, que vai trazer toda essa variabilidade genética aqui. E qual que é a vantagem, então? Se a desvantagem é que é demorado, mas por que é vantajoso? Por exemplo, vai ter, numa espécie, todos os indivíduos vão ser praticamente diferentes um do outro. E aí, essas diferenças podem trazer benefício ou malefício para o indivíduo. Para os animais, na natureza, geralmente as mutações, as características que trazem algum problema para o indivíduo, esses indivíduos vão acabar tendo dificuldade em obter alimento, por exemplo. Se tem dificuldade em obter alimento, eles também têm dificuldade em reproduzir. Na natureza, os animais não se reproduzem sem comida. O único ser que consegue se reproduzir fora da natureza, sem ter o que comer e onde morar, é o ser humano, né? Mas na natureza isso não acontece. Se não tem comida, o bicho não consegue se reproduzir. Então, se tem alguma característica, se essa variabilidade genética da reprodução trouxe alguma característica desfavorável, essa característica tende a ser eliminada, porque o indivíduo não vai conseguir passar essa característica adiante através da reprodução. Então, essa é a situação. Imagina o seguinte, eu gosto de usar como exemplo o urso. Tem o urso polar e o urso pardo. Eles vieram aí de um ancestral comum, né, que em algum período aí da história da vida na Terra eles se separaram. Um se adaptou, né, um surgiu características em um que possibilitou que ele vivesse e que encontrasse comida e que vivesse muito bem lá no Ártico, no frio, na neve, né? Quais são essas características que possibilitam o urso polar viver muito bem e obrigado lá na neve? Um pelo grossão, pelo branco, né, vamos dizer assim, esbranquiçado ao nosso olho, né? É bem claro, que camufla ele, que esconde ele muito bem ali na neve, o que possibilita que ele chegue, fique próximo à presa sem ela perceber. Além disso, uma grossa camada de gordura que protege também do frio extremo ali naquele ambiente. Já o urso pardo, ele teve mutações que trouxeram características diferentes, que possibilitou ele viver bem ali nesse ambiente mais abaixo do Ártico, mais indo, né, pro meio do planeta, ali nos Estados Unidos, no Canadá, né, ali nas florestas. O que acontece? O urso pardo, ele já tem uma cor diferente, uma cor meio escura, que na sombra das árvores, né, ou das plantas, camufla melhor ele ali na sombra das árvores para ele fazer uma emboscada e pegar a sua presa. Além disso, ele vai ter uma camada, né, de pelo um pouquinho menor, não é uma camada de pelo tão espessa, né, quanto a do urso polar, e ele vai ter uma camada de gordura que vai ter uma outra função. Ele come bastante, né, durante a época que não tem neve, ele come muito salmão, come, engorda, e aí quando começa a nevar lá nos Estados Unidos, no Canadá, nessas regiões, ele vai procurar, né, uma caverna para se esconder, e aí ele vai dormir durante meses. Esse processo chama de hibernação. O que acontece na hibernação? Ele diminui os batimentos cardíacos, ele diminui o metabolismo corporal e retira a energia necessária para ficar vivo ali, né, mas dessa fase dormindo, né, coração batendo devagarinho. Ele vai retirar essa energia da gordura do corpo que foi armazenado durante o período, né, da estação do ano que não tinha gelo. Então eles estão adaptados diferente, eles têm características diferentes, são parentes próximos, porém têm características diferentes que surgiram graças à variabilidade genética e às mutações genéticas, tá? O que possibilitou como eles surgiram ali, né, um viver bem em um local e o outro viver bem em outro. Agora imagina o seguinte, ó,
Imagina um urso polar, que deve acontecer, né? Assim como o jacaré albino não se dá bem na natureza, tá? A gente não consegue ver, raramente vê um jacaré albino na natureza, quando vê é filhote, a gente vai ver mais em zoológico, porque o jacaré albino é branco, né? As presas vê ele, ó, sai vazado, não deixa ele pegar. Imagina um urso polar marrom. Ele não vai conseguir se camuflar ali no gelo para pegar uma foca, por exemplo, para pegar uma lebre do Ártico. Ele vai ter dificuldade. As presas vão ver ele longe e vão cair, né, sair vazado correndo. Ele vai ter dificuldade em encontrar alimento. Se ele tem dificuldade em encontrar alimento, como eu disse, os animais que não conseguem comer o suficiente não conseguem se reproduzir. Quando esse indivíduo morrer, foi-se com ele essa característica. Mesma coisa pode acontecer de surgir um urso albino. Ele vai ter dificuldade, um urso pardo albino. Ele vai ter dificuldade em se adaptar ao ambiente, em se camuflar, em obter os alimentos. Então essas mutações e essas recombinações genéticas trazem características que podem ser boas ou ruins. As características que são boas ou ruins, dependendo do ambiente. Essas características, quando são boas, facilitam a vida do indivíduo num determinado ambiente, elas são mantidas. Quando elas são ruins, o indivíduo vai ser eliminado. Essa característica vai ser eliminada, porque o indivíduo morre e leva com ele essa característica. Isso nós chamamos de seleção natural. E esse surgimento de características que podem dar origem a indivíduos diferentes, como o urso pardo e o urso polar, nós chamamos de evolução biológica, que surge graças à reprodução sexuada, à variabilidade genética e às mutações que acontecem. Professor, quer dizer que as bactérias, então, elas não evoluem? Evoluem muito. Só que a evolução delas aqui é através de erros, através de mutações. Quando essas bactérias vão se dividindo milhares de vezes, pode ocorrer pequenos erros nessa mutação, que são as mutações, que podem trazer características favoráveis ou desfavoráveis, né? E isso vai fazer a evolução também. As que têm característica favorável vai ser mantida, a que tem característica desfavorável vai ser eliminada pela seleção natural. Vamos imaginar o seguinte: você pegou uma infecção de garganta. O que é a infecção de garganta? Um monte de bactérias, uma colônia de bactérias. A Sol fez caquinha aqui, ó. Um monte de bactérias vivendo na nossa garganta, né? Aqui dentro. O que acontece? Elas começam a se dividir, veio apenas de uma ou duas, divide, passa um monte de erro. Algumas dessas bactérias podem ter uma pequena resistência ao antibiótico, né? Começa a doer a garganta, fecha, você vai no médico, o médico prescreve um antibiótico. O que o antibiótico faz? O antibiótico não é um veneno que mata a bactéria, tá? Isso é um detalhe. O antibiótico impede que as bactérias se reproduzam. Como todo mundo morre, as bactérias morrem também. E aí, se eu estou tomando antibiótico, as bactérias vão morrendo, uma hora desaparecem elas todas do meu corpo, aquele tipo de bactéria ali que aquele antibiótico está agindo. Porém, geralmente acontece o seguinte: você vai no médico, o médico prescreve um remédio, vamos supor, por 15 dias, antibiótico. Toma esse antibiótico de 8 em 8 horas por 15 dias. Né? Você está com aquela dor de garganta, com febre. Beleza, doutor. Você vai lá, compra, chega em casa e toma. Coloca até no despertador. Acorda meia-noite, toma outro comprimido. Acorda 6, né? 8 horas da manhã, outro comprimido. E vai indo. Aí passa um tempo, 2, 3 dias já não tá com aquela dor tão grande, já diminuiu a febre. 7 dias já sumiu a dor, a garganta já tá normal, já tá falando normal. Aí chega no 8º dia, o cara já nem lembra mais que tem remédio. Guarda aquele remédio na gaveta e beleza, sarou. Olha só, essas bactérias se dividiram milhares de vezes, passaram por mutações. Algumas dessas bactérias podem ter sobrevivido, podem ter tido uma resistência a esse antibiótico. Elas não morreram, né, durante esse tempo. Ele deveria ter continuado tomando esse remédio, porque faria com que ela morresse sem se reproduzir. Como ele parou antes do tempo de tomar esse remédio, essas bactérias que sobreviveram, que pode ser 1, 2 ou 10, que tem essa
pequena vantagem em relação às outras que morreram, essa pequena resistência, elas vão passar novamente por divisões celulares, milhares e milhares de divisões celulares, e daí 1 mês ou 2 vai vir uma infecção nova na garganta desse indivíduo. Aí ele vai lembrar daquele remédio lá, vai tomar, não vai fazer efeito mais. Aí vai ter que voltar no médico, vai ter que tomar outro tipo de antibiótico, porque essas bactérias que sobreviveram já tinham uma mutação que trazia a ela uma pequena vantagem, ela demorou mais para morrer, né? E conseguiu resistir àquele antibiótico. Como ela passou por novas divisões celulares, essas mutações podem ser aprimoradas e tornar essas bactérias em superbactérias. Isso é uma preocupação tremenda dos médicos ultimamente. Com o uso errado dos antibióticos, né, muitas pessoas acabam morrendo, né, porque pegam aí uma superbactéria que ela é altamente resistente a antibióticos e acaba levando à morte as pessoas. Por isso a importância, né, de se tomar os antibióticos, os remédios de acordo com o tempo prescrito, certinho como o médico prescreve. Então olha o que implica a reprodução assexuada aqui na nossa vida, as bactérias, né, na questão da evolução dessas bactérias, como elas se dividem muito rápido, né, surgem muitas mutações que podem trazer benefício. Espero que tenha ficado claro a diferença entre reprodução assexuada e sexuada. Eu falei um pouquinho aqui das vantagens e desvantagens, espero que tenha ficado claro também. Agora vamos falar, usar alguns exemplos aqui mais didáticos, mais visuais mesmo, da reprodução assexuada. Aqui eu tenho 2 exemplos de reprodução assexuada. Um dos plateumintos, das planárias, são vermes de corpo achatado, isso que significa o termo plateumintos. Pláteu é achatado, euminto é verme, tá, pessoal? Para quem não sabe. Esses vermes, eles podem se reproduzir sexuadamente também, mas eles se reproduzem também de forma assexuada. Eles vão passar por um processo chamado de fisão corporal. Ele vai criando uma cinturinha vai se afinando até que separa, né, metade do corpo para um lado e metade do corpo para o outro. Então o corpo do animal sofre uma divisão transversal, separando-se em 2 partes, e cada uma dessas partes vai regenerar, dando origem a uma nova planária, tá? Um novo indivíduo. Esses 2 indivíduos aqui são idênticos a esse. Reprodução assexuada. Nas esponjas pode acontecer também. As esponjas são animais marinhos, né, geralmente, e eles podem formar brotos. Forma um broto aqui, né, vai crescer esse broto pode cair e formar um novo indivíduo separado do corpo desse que deu origem a ele, porém ele vai ser uma cópia, idêntico, geneticamente idêntico a esse. Porém esses brotos podem manter-se grudados formando colônias, tá? Então, nesse caso das esponjas, a reprodução foi por brotamento. Esse broto aqui também é idêntico ao genitor. Já na reprodução sexuada, o negócio é bem mais legal, tá? Olha só, aqui nós estamos usando exemplo da espécie humana. O homem, nós, seres humanos, tanto o homem quanto a mulher, possuem nas suas células corporais, tá? Células somáticas, possuem 46 cromossomos formando pares. Por isso esse 2N aqui simboliza que estão formando pares, tá? Então eu tenho 23 pares de cromossomos, o homem tem 23 pares e a mulher tem 23 pares. Imagina o seguinte, para você surgir, para você nascer, não veio a cegonha trazendo você no bico. Para eu nascer foi a mesma coisa. Papai e mamãe estavam lá felizes da vida, animados, e foram namorar. E aí o que aconteceu? Mamãe tinha ovulado, tinha um gameta, né, uma célula gamética, e o papai, né, liberou milhares de espermatozoides ali. O que acontece com esses... qual que é a diferença dessas células gaméticas, que são as células reprodutoras, para as células somáticas, que são as células do corpo? A diferença é que elas passaram por meiose. Ou seja, para formar os gametas, tanto o óvulo quanto o espermatozoide, não tem os pares de cromossomos. O que acontece? Um de cada par desses cromossomos foi
para uma célula diferente. Então formou-se no final espermatozoides com apenas 23 cromossomos, não 23 pares como tinha aqui. Para formar aqui o óvulo da mulher, passou por meiose e formou o óvulo aqui, o gameta, apenas com 23 cromossomos, metade da carga genética, daí o termo meiose. Quando ocorreu a fecundação, junta-se, né, essas cargas genéticas. A fecundação é quando o óvulo é fecundado pelo espermatozoide. O que acontece? O espermatozoide encosta aqui, libera algumas substâncias químicas na parede do óvulo, perfura aqui as membranas, toda a estrutura externa do óvulo, e o núcleo do espermatozoide entra dentro do óvulo. Esse núcleo vai encontrar o núcleo da célula, do óvulo, e vai se unir formando apenas um núcleo, né? Essa fisão aqui dos dois núcleos chama-se cariogamia, tá? Gamia vem de casamento, é como se os núcleos estivessem casando, se unindo, né? Então, cariogamia. Aí formou essa célula, né? Que nada mais é do que o óvulo, que continha já a carga genética da mãe, e agora o núcleo do espermatozoide do pai, que se juntou formando um núcleo só. Essa célula é chamada de zigoto, que é a primeira célula sua e minha, da minha cachorrinha, da minha calopsita, né? É o zigoto. Essa célula vai passar por outros tipos de divisão celular, chamada de mitose, no caso, e vai formar um indivíduo. Você cresceu, formou as células do seu corpo, diferentes células, né, através de um processo chamado diferenciação celular. Então, a partir do zigoto, né, que veio aqui, a mistura do material genético veio do papai com a metade, a mamãe com a metade, misturou e formou você, um novo indivíduo aí, através dessa reprodução sexuada. Quando você for produzir gametas, o homem ou a mulher, pode acontecer durante essas divisões celulares aqui na meiose que ocorram mutações também. E essas mutações, elas vão acontecer, essas mutações só vão ser importantes para a evolução, para o surgimento de novas características que vão ser mantidas ou eliminadas aí, né, mantidas no corpo. Elas só vão ser importantes quando acontecem aqui, no processo da formação dos gametas. Se acontecem mutações nas células somáticas, vai formar o que nós chamamos de cânceres, né? Geralmente essas mutações são malignas ou benignas, dependendo do tipo de câncer, tá? Que são mutações que a célula não para de crescer e são problemas aí. Então, a importância evolutiva é aqui, na meiose, na formação dos gametas aí para os animais, tá? Então, essa é a reprodução sexuada, é assim que acontece, tá? A mistura de material genético, é bem interessante. Então, ó, com relação à reprodução sexuada, existe a fecundação. Porém, nem toda espécie, todo animal se reproduz da mesma forma. Então, essa fecundação pode acontecer de duas formas. Essa fecundação pode acontecer no meio externo, que é o que nós chamamos de fecundação externa, tá? Vai acontecer no ambiente, ou interna, dentro do corpo materno, que é a fecundação interna, né? Então vamos ver um pouquinho, ó. Aqui eu tenho o sapinho e a sapinha, a fêmea e o macho. Nesse caso, vai ter a fecundação externa. O sapinho, o macho está em cima da fêmea aqui, apenas para ajudar ela a formar o ninho. O que acontece? O ninho do sapo, eles lançam uma substância pegajosa na água e vão batendo as patinhas, misturando esse material, formando um tipo de espuma. Depois que forma esse ninho espumoso, o que acontece? O sapo que está nas costas, ou a perereca, macho, né, vai dar um aperto na fêmea. Esse aperto nós chamamos de amplexo. Para que serve esse amplexo, esse aperto? Para ajudar a fêmea a eliminar os ovos aí dentro da água, né, ali naquele ninho. Quando ele faz esse aperto para a fêmea começa a liberar os óvulos, ele vai liberando também o que? Os espermatozoides. E aí ocorre a fecundação externa. Aí, no caso, vai passar pela uma fase de girino, né? Vai formar um embriãozinho aqui dentro do ovo, o girino nasce, né? Vai
comendo ali bastante bactéria, restos de plantas, e vai crescendo, vai formando as patinhas, vai crescendo o corpo, a cauda vai desaparecendo, até partes que permitem que ele respire debaixo da água vai desaparecendo, forma-se os pulmões, até que esse indivíduo sai da água e vai viver fora da água. Então, nesse caso, nós estamos falando dos anfíbios, porque ele tem duas vidas. Anfi significa dois, bios, vida. Tem a fase adulta, que é terrestre, e a fase juvenil, né? Toda a infância, a juventude desses animais é dentro da água. Então, nesse caso, das pererecas, das andas, salamandras, fecundação externa. E em outros animais, a fecundação é interna. Estou usando aqui como exemplo o tubarão, tá? Que também vai acontecer a fecundação interna, né? Ou seja, os espermatozoides, os gametas masculinos vão ser depositados dentro do corpo da fêmea e a fecundação vai ocorrer dentro do corpo da fêmea. No caso dos tubarões, o macho tem um órgão copulador chamado de clasper, tá? Que é uma espécie de barbatana modificada, né? Que vai possibilitar que ele introduza na cloaca, que é a abertura que serve tanto para fins excretores quanto para fins reprodutivos, colocar ali dentro os espermatozoides, e esses espermatozoides vão procurar ali dentro da estrutura interna do corpo feminino encontrar o óvulo ou os óvulos e fecundar, né, para dar origem a novos tubarões. Então, fecundação interna, né? No nosso caso, a fecundação também é interna, né? Nós temos órgãos especiais diferenciados, bem diferenciados, não só os órgãos reprodutores, como, né, toda uma anatomia diferenciada que a gente vai estar estudando aí nas próximas aulas. Falar um pouquinho da reprodução das plantas, tá? As plantas também se reproduzem, tá? E nós vamos ter basicamente 4 grupos de plantas, que são as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. As briófitas são os musgos, pteridófitas são as samambaias, as gimnospermas são os pinhões, a pinha, e as angiospermas, o piqui, a laranja, a uva, são exemplos de angiospermas, tá? Qual que é a diferença? As plantas, elas para se reproduzirem, elas têm que passar por 2 fases, por uma fase reprodutiva assexuada e pela fase sexuada. Então nós falamos aí, né, que elas têm alternância de gerações. Ela tem uma geração que se reproduz sexuadamente e uma geração que se reproduz de forma assexuada. Então elas vão ter umas estruturas que produzem os gametas. Essa estrutura das plantas ela é haploide, tá? Ela vai possuir apenas a metade da carga genética da espécie, tá? E ela vai produzir os gametas através de mitose, não através de meiose, que nem no nosso caso. Por que aqui é mitose? Porque o gametófito ele já tem apenas a metade da carga genética. Então, para formar essas células gaméticas numa estrutura chamada de gametângio, não tem por que passar por meiose, né? Senão vai diminuir mais ainda o número de cromossomos. Então, passa por mitose, forma essas células especiais gaméticas, que pode ser, né, no caso das plantas, das briófitas, o anterozoide ou a oosfera. E eu vou ter os esporófitos, que vão produzir os esporos. Os esporófitos, eles são diploides. Por que eles são diploides? Porque eles foram formados a partir da fusão, da fecundação dos gametas produzidos nos gametófitos, tá? Então, por isso eles são diploides. Para formar os esporos aqui, eles sim, os esporófitos passam por meiose, tá? Numa estrutura chamada de esporângio. Produz os esporos que germinam, dando origem ao gametófito haploide, tá? Nós vamos entender melhor agora que a gente vai ver um pouquinho de cada uma dessas plantas aqui, como que elas se reproduzem. Vai ficar mais lúdico, mais fácil de vocês compreenderem essa reprodução das plantas. Vamos falar então da reprodução das briófitas, né? Vamos falar das briófitas. As briófitas, para quem não sabe, são os musgos, aquelas plantinhas bem pequenininhas, né, que formam uma espécie de tapete no tronco de árvores próximas à água, ou em locais bem sombreados e úmidos, ou em pedras, ou até mesmo no solo, tá? São as briófitas.
Na maioria das briófitas, né, o gameta feminino vai ser chamado de oosfera e o gameta masculino é chamado de anterozoide, e eles são produzidos lá nos gametângios, que são estruturas especiais, né, que produzem essas células reprodutoras. Um detalhe em briófitas e pteridófitas é que a água é essencial à reprodução desses organismos. Se não tiver água líquida envolvendo o corpo dessas plantas, não vai ter reprodução. Olha só, então eu tenho aqui o gametófito feminino e o gametófito masculino. O que acontece? Bem aqui nas partes superiores tem as partes especializadas em produzir os gametas, que são os gametângios. No gametângio feminino vai formar a oosfera, que é o gameta feminino. No gametângio masculino vai formar o anterozoide, que é, né, quase o espermatozoide, né, mas é o anterozoide, tá? Que é a célula reprodutora masculina. Esse anterozoide ele é móvel, ele tem estruturas que se movimentam, uma caudinha ali. Para ele se movimentar, para ele chegar à oosfera, como estão em corpos diferentes, longe um do outro, ele não é nenhum Superman para sair voando. Então ele precisa de estar úmido a planta, porque ele vai descer e vai subir, vai alcançar a oosfera lá em cima da outra planta e fazer a fecundação. Ou quando cai uma gota d'água que espirra eles, jogando eles para cá. Tá? Então a água é essencial para fazer esse cruzamento. Lembrando que para formar tanto o anterozoide, né, quanto a oosfera, teve um processo chamado de mitose, porque os gametófitos já são haploides, já tem a carga genética, a metade da carga genética. Então quando ocorreu essa fecundação aqui, né, da oosfera pelo anterozoide, formou-se, né, lá dentro do gametófito feminino, formou-se o zigoto, que é a primeira célula do novo indivíduo, que é diploide, porque somou N com N e 2N, né, veio a carga genética dos dois. Esse zigoto passa por divisões celulares, chamadas de mitoses, tá? E vai crescer, formar o que nós chamamos de esporófito, que é uma estrutura que aparece no topo aqui das plantinhas, né, femininas, dos musgos femininos. Essa plantinha ela é passageira. Esse esporófito é passageiro, porque ele tem uma estrutura chamada de esporângio, que passa ali, esse esporângio, as células dentro dele passam por meiose e produz os esporos com a metade da carga genética. Depois que esses esporos são liberados para o ambiente, esse esporângio seca e cai, vai embora, desaparece, fica só um gametófito. E esses esporos que foram liberados aqui, né, eles, quando caírem em local adequado, úmido, um ambiente sombreado, ideal para eles, eles vão germinar, vão passar por mitoses e vão formar aí um gametófito jovem que vai crescer, formar uma plantinha adulta, os gametófitos adultos aqui, que vão produzir gametas novamente e reproduzir novamente. Então aqui eu tive reprodução sexuada e daqui para cá reprodução assexuada, alternância de gerações, tá? E envolveu a água, precisou da água para o anterozoide encontrar. Nas pteridófitas vai acontecer quase a mesma coisa, só tem uma diferença tremenda, que em pteridófitas em diante, a planta duradoura, a planta adulta, a samambaia que você deve ter aí na sua área, ela é o esporófito. Nessas plantas, a fase que se reproduz sexuadamente é pequena ou microscópica, como nós vamos ver. Então, ó, as pteridófitas são as samambaias, né? Nas samambaias existem umas estruturas chamadas aí de soros, tá? E esses soros vão estar geralmente na parte de baixo das folhas, quando ela tiver, dos folíolos, né? Quando ela estiver na fase de reprodutiva. Esses soros possuem as estruturas microscópicas chamadas de esporângios, que são diploides. Esses esporângios vão passar por meiose e produzir os esporos, que vão ser dispersos pelo vento.
Esses esporos, quando caem em local úmido e sombreado, eles germinam, formando um gametófito jovem. Esse gametófito cresce, forma um gametófito adulto, que o adulto aqui já pode produzir os gametas, e ele é bonitinho, parece um coração, olha só que legal. Só que isso aqui a gente raramente vê, só vê biólogo mesmo que fica lá estudando e acompanha esse processo. É bem rápido e é bem pequeno. O tamanho, geralmente, a maioria do tamanho do dedinho, da unha do dedinho mindinho, tá? É bem pequenininho. E ele é hermafrodita, ele produz anterozoide e oosfera, tá? O que que acontece? Os anterozoides também precisam da água, vão nadando, vão encontrar a oosfera lá dentro do gametângio feminino, fecunda a oosfera, formando o zigoto. Esse zigoto começa a passar por mitoses, formando um esporófito jovem, né? Que vai crescer uma folhinha assim, e isso aqui desaparece, o gametófito desaparece, ficando apenas o esporófito, que vai criar as raízes, tudo, e vai se reproduzir, que vai ser a nossa samambaia. Então, ó, reprodução daqui para cá, reprodução o quê? Assexuada, envolveu esporos, envolveu aqui, para a formação dos esporos, envolveu meiose. Daqui para cá, reprodução sexuada, envolveu gametas, tá? Esses gametas são formados por mitoses, porque o gametófito já é haploide, né? E esses gametas, quando se fecundam, formam o zigoto, que dá origem aí ao esporófito. O gametófito desaparece. Então, ó, briófitas, a planta duradoura é o gametófito. O esporófito é passageiro. Em pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, a fase duradoura é o esporófito e a fase passageira é o gametófito, tá? Então, isso aqui é a explicação sobre a pteridófitas, que são as samambaias. Vamos falar um pouquinho das gimnospermas. O terceiro grupo de plantas aqui são as gimnospermas. O termo ginos significa nu, espermas, sementes. São as plantas que têm sementes nuas, né? Que são, no caso aí, das araucárias, dos pinhões, tá? Essas plantas já não vão necessitar da água mais para fazer a transferência do gameta masculino, já vão ter uma estrutura especializada chamada de grão de pólen, e vai formar o tubo polínico, que vai ser o gametófito masculino. Vai ter uma estrutura nova que vai surgir, uma novidade evolutiva que vai surgir aqui também, tá? Então ela não necessita de água. Essa é uma das características de gimnospermas. Elas não vão produzir flores, porém elas têm estruturas especializadas chamadas de estróbilos. E vai ter os estróbilos masculinos, que vão produzir grão de pólen, e os estróbilos femininos, que produzem aí os óvulos, que vão abrigar a oosfera. Então, no caso aqui, a oosfera, né, que é o gameta feminino, vai estar abrigado dentro do óvulo. Então nós vamos considerar o óvulo como se fosse o gametófito feminino, o óvulo das plantas, tá bom? E o grão de pólen não é ainda o gametófito masculino, ele é apenas um esporo. Ele é levado até a parte chamada de micrópula, tá? Vai chegar aqui, ó, ele veio, é levado pelo vento, cai aqui nessa estrutura que nós chamamos de micrópula, e aí ele forma uma estrutura chamada de tubo polínico. Esse grão de pólen forma o tubo polínico. Esse tubo polínico é considerado gametófito masculino, maduro, né? E qual que é o gameta, professor? O gameta é o grão de pólen? Não, o gameta é apenas um núcleo do tubo polínico, chamado de núcleo espermático, que vai encontrar a oosfera lá dentro do óvulo e vai fecundar essa oosfera. Quando ocorre a fecundação, forma-se então o zigoto. Esse zigoto vai se desenvolver, formando o embrião, que vai ficar dentro do quê? Dentro do óvulo. O óvulo, então, vai formar o quê? Vai formar a semente da planta. Ela contém reservas de nutrientes aí, porque a planta, quando nasce, nesse caso, ela não é
clorofilada, ela não faz fotossíntese ainda, não tem os cloroplastos que vão surgindo com o passar dos dias, e aí ela vai retirar seus nutrientes dessa reserva, tá? Então esse embrião foi formado a partir do núcleo espermático, que foi levado lá dentro. Quem vai fazer o transporte do gameta agora não é a água, é um tubo polínico, né, que levou o núcleo espermático até a oosfera, fazendo a fecundação, formando o zigoto e formando o embrião. Quando essa semente encontrar um ambiente adequado, úmido, com os nutrientes necessários para o desenvolvimento, ela vai germinar, dando origem, né, aos esporófitos, né, que são os pés de pinhas, araucárias, pinheiro do Paraná, né? Aqui em Mato Grosso é muito raro nós encontrarmos na natureza essas plantas. Aqui nós temos mais angiospermas. Então esse é o mecanismo de reprodução das gimnospermas. Também teve a fase que se reproduz assexuadamente e daqui para cá sexuadamente, tá? Também teve aí, no caso, alternância de gerações nas gimnospermas. Lembrando, gino, nu, espermas, sementes. Agora vamos para o último grupo de plantas e o nosso último slide. Estamos finalizando nossa aula, espero que vocês estejam gostando, ó, deixa o seu like aí. Vamos falar da reprodução das angiospermas. Ó, o termo angiospermas, espermas é semente e angion é envoltório ou vaso, vamos dizer assim. Então, ou seja, são as plantas que as sementes vão estar guardadas dentro de uma estrutura chamada de fruto. Então, aqui vai surgir um novo órgão, uma novidade evolutiva, né, que vai surgir aqui, que é o ovário. O ovário vai envolver o óvulo. Então, o ovário vai formar o fruto, o óvulo armazena a oosfera, tá? Então vai continuar o resto a mesma coisa, mas a diferença aqui é o ovário que vai, né, formar o fruto. Então a estrutura reprodutora das angiospermas, vamos falar de exemplo de angiosperma aqui de Mato Grosso, bem comum. Pé de manga, pé de piqui, pé de goiaba, né? Tudo são exemplos de angiospermas. O pé de milho, angiosperma, o arroz, angiosperma, tá? Essas plantas têm uma estrutura especial, estrutura reprodutiva, né, que é a flor. Então a flor é o órgão reprodutivo das angiospermas. Nela vai ocorrer a produção dos gametas femininos e masculinos. Olha que legal. Os frutos, né, vão se formar somente após a fecundação do gameta feminino, que é a oosfera, tá? Pelo gameta masculino, que é o núcleo espermático, tá? É o núcleo espermático ainda. O óvulo vai dar origem à semente, como anteriormente lá nas gimnospermas, e o ovário, que é a novidade evolutiva, vai desenvolver e formar o fruto para armazenar a semente. Cada uma dessas estruturas tem uma finalidade, tá? Por exemplo, qual que é a finalidade do fruto? O fruto protege a semente. A semente leva um tempo para ela estar madura, para ela poder germinar. Durante esse período que ela não está pronta para ser germinada, o fruto que está envolvendo ela vai ter características diferentes, que vão ter substâncias tóxicas, substâncias químicas diferentes do fruto quando a semente estiver pronta para germinar. Quando a semente fica pronta para germinar, o que acontece? Passam-se por reações químicas dentro do fruto e muda-se toda aquela química daquele fruto. A cor do fruto muda, as substâncias do fruto mudam, ele fica adocicado, cheiroso e atrai aí, né, os animais frutíferos que vão comer esse fruto, né, contendo as sementes. Essas sementes são resistentes, passam pelo trato digestivo desses animais e vão ser dispersos na natureza, e aí essas sementes vão nascer. Então tem uma finalidade aí o fruto, né, que é proteger essa semente. Com relação às flores, a maioria das flores, né, elas têm, elas são hermafroditas. Esse aqui é um exemplo, né, um esquema de uma flor completa, que tem o órgão reprodutor feminino e os masculinos, que são esses aqui. O órgão reprodutor feminino é chamado de carpelo, ele é formado pelo ovário, né, pelo estilete
e pelo estigma. Dentro do ovário tem o óvulo e dentro do óvulo a oosfera. Já o órgão reprodutor estame, ele é formado pelo filete e pelas anteras. As anteras produzem o grão de pólen, tá? Que é o que? Que é, vamos dizer assim, o nosso esporo, que vai ser transportado por agentes polinizadores ou pelo vento até essa estrutura aqui, chamada de estigma. Quando esse grão de pólen cai aqui, o que acontece? Ele germina formando o tubo polínico. Esse tubo polínico tem o núcleo espermático, que vai lá dentro, né, do óvulo, encontrar a oosfera e fecundar a oosfera. Então, quem fez o transporte do gameta masculino aqui, que é o núcleo espermático, foi o tubo polínico, que está simbolizado aqui mais escuro, que trouxe o núcleo espermático, que é o gameta masculino. Então, fez a fecundação, esse ovário começa a formar o fruto, começa a se desenvolver, né? O óvulo vai formar a semente e a oosfera vai passar por divisões celulares, formando o embriãozinho que está ali dentro daquela semente, tá? Tem uma observação legal aqui com relação à flor. Algumas flores produzem o néctar, que é uma solução de água e açúcar, que serve de alimento a animais que atuam como polinizadores, tá? Esse néctar vai servir para atrair bastante abelhas, borboletas, beija-flores, alguns morcegos também se alimentam desse néctar, e quando eles vêm fazer essa alimentação, eles acabam pousando nas anteras, passando pelo estigma, fazendo o transporte do grão de pólen. Então eles são agentes polinizadores, tá? Muito importantes. Além disso, algumas flores são coloridas, né? Emitem um aroma agradável. Essa cor também ajuda a atrair alguns animais que enxergam cor. O aroma também. Só tem uma observação, galera, nem toda flor é cheirosa. A gente geralmente tem, né, a flor como algo cheiroso, mas nem toda flor tem um cheiro agradável. Existem algumas espécies de flor que exalam um cheiro cadavérico, de um corpo em decomposição, né, chamado de flor cadáver. Essa flor, ela emite esse odor, né, putrefante, né, fétido, que vai atrair mais as moscas, que vai fazer a mesma coisa, né? Ela vai ter essas mesmas estruturas. A mosca vem, acha que tem um cadáver ali em putrefação para comer, vem, passa aí e faz o processo de polinização, tá? Então, fica a dica, nem toda flor é cheirosa, tá? Algumas têm um cheiro desagradável, porém a finalidade do cheiro, tanto agradável quanto o fétido, é atrair aí os agentes polinizadores, e o néctar também atrair os agentes polinizadores que vão comer, vão se alimentar e em troca vão fazer um favor para a planta, que é, né, elas dependem desses insetos, desses animais para a polinização, tá? Inclusive com o uso excessivo de agrotóxicos, está tendo uma queda na produção de grãos em alguns locais, porque as florestas foram devastadas e não tem mais tantas moscas e abelhas como tinha-se antigamente para fazer a polinização. Já existe, inclusive, pessoas que estão criando colmeias para quando uma soja, por exemplo, tiver no período de floração, ele aluga essa colmeia que vai ser colocado em locais estratégicos lá no meio da plantação de soja. Estou usando a soja como exemplo, tá? Que vai fazer a polinização, que só fazendo a polinização que vai formar a soja, que é a semente que vai estar dentro do fruto, né? Que é aquela estrutura que guarda, né, a vagem que guarda a soja. Então, você vê a importância desses animais e dessas estratégias de atrair esses animais, né, para fazer a polinização aqui nas angiospermas. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula aí, introdutória. Espero que vocês tenham gostado, tá? De assistir essa aula, tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, coloca nos comentários as dúvidas. Se gostou, coloca no comentário. Se não gostou, também coloca no comentário, tá? Vou deixar alguns cards falando sobre mitose, sobre meiose,
tá? Sobre os temas que foi abordado aí. E nas próximas aulas, já estou deixando o convite para vocês, vamos estar falando mais sobre o corpo humano, sobre a adolescência, né? Os órgãos reprodutores, a gestação, o parto, né? Vamos trabalhar voltado agora com o corpo humano. Então essa foi apenas uma aula introdutória aí sobre a reprodução, que vamos partir agora para a reprodução humana. Então essa foi a nossa aula, espero que tenham gostado. Deixa seu like, deixa seu comentário, se não é inscrito ainda, se inscreve aí. E também indica para os seus amigos que estão estudando aí, ou pro Enem, ou em escola, ou para concurso. Beleza? Um forte abraço e até mais.